noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Um pouco para trás. Sim, professor. Tranquilo. Para começar aqui a nossa aula de química, tá certo? Hoje a gente vai introduzir um pouco dos conteúdos abordados durante o ano, né? Vamos começar pelo princípio das definições, né? O que é química, o que é o trabalho, o que é o estar, né? A aula está sendo gravada. Depois eu disponibilizarei o link aí para vocês dessa gravação. Vou colocar no YouTube, tá? Para que vocês assistam quando tiverem necessidade, né? Até então nós temos 33 pessoas participando, certo? E vamos começar. Deixa eu colocar a tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela? Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo dividir. Meu filho, eu estou dando uma aula. Deixa eu concluir aqui, tá? E depois eu brinco contigo. Tudo bem? Vai lá para a sala com a mamãe, vá. Mamãe tá lá. Vai lá brincar com ela, lá. Então, pessoal, nossa aulinha é das definições básicas sobre a matéria e as suas transformações. Eu sou o professor Fabiano e a gente vai estar junto aí nesse momento de aula. O que é a química, né? Inicialmente, a gente tem que definir a ciência em si. O que significa a palavra química, né? A definição mais simples aqui que eu posso dar para vocês é que é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e envolvidos nessas transformações. E nós podemos perceber que, dentro dessa definição, existem 3 termos destacados, né, sublinhados: matéria, transformações e energia. Esses 3 termos estão correlacionados. O primeiro, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e tem um volume, né? Ocupa um lugar no espaço. Então, a matéria é o que tem volume e tem massa, né? Por definição, nós podemos concluir, então, que tudo que existe no universo é matéria, né? Seja objetos palpáveis, seja objetos não palpáveis, como o ar que nós respiramos é matéria, como o óculos, né? Esse óculos aqui é matéria. Esse mouse é matéria. Uma bola de futebol. Eu poderia passar o dia inteiro dando exemplos de matéria, né? Citando objetos, citando animais. O que importa é que vocês compreendam esta definição mais simples, né? Aquilo que possui massa e tem um volume, né? Ocupa um lugar no espaço, é matéria. E essa matéria, ela sofre por transformações, sejam transformações físicas ou químicas, né? Então, se eu pego meu óculos e exerço uma força sobre ele para lados opostos, eu posso quebrar através de uma determinada força. Ele vai sofrer uma transformação. E as transformações, como já citei, elas podem ser físicas ou químicas. Quando é que eu tenho uma transformação física? Bem, uma transformação física, meus amores, é quando você não tem modificação na estrutura da matéria. A matéria continua a mesma. Não tem mudanças na composição da matéria. Por exemplo, os casos mais comuns, né, são mudanças de estado físico, né, como a mudança de estado físico da água. Onde você pode encontrar água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, né, mas se você quiser transformar a água do estado sólido para o líquido, você vai gastar uma determinada quantidade de energia. Essa energia é dada em calor. Então, você fez uma transformação física. A água deixou de ser água, né? Passou a ser outra substância? Não, ela continua a ser a água, né? Apenas houve vou dizer assim, uma desorganização das moléculas que compõem essa substância. Mas, né, ela continua a ser água, H2O. A fórmula continua a mesma. Então, quando não há modificação na composição
da substância, né, apenas uma alteração em estado físico ou estado da matéria, como também um exemplo, o papel, né? Se você pega um pedaço de papel e amassa, não deixa de ser papel. Está amassado, é outro estado, mas não deixa de ser papel. E aí a gente tem outra transformação, que é a transformação física, né? E quando a gente fala de transformações, vocês podem encontrar em livros didáticos e outros materiais essa palavra como fenômenos, né? Os fenômenos químicos, fenômenos físicos. E ambos significam a mesma coisa, né? Os fenômenos, eles são as transformações. De novo, transformações físicas, transformações químicas. Quando é que há uma transformação química, professor? Quando nós temos alteração na composição da matéria. Então, anteriormente eu citei o exemplo da água mudando de estado, né, estado físico, mas a água é muito essencial para a nossa vida. E ela reage com diversas substâncias, como, por exemplo, o carbureto, né? O carbureto é uma substância utilizada para produzir o gás acetileno e a água age violentamente com o carbureto. Quando coloca a água no carbureto, ele começa a produzir o acetileno, né, e essa pedrinha fica borbulhando. Aí, se você colocar um palitinho de fósforo lá, acender, ele vai queimar, né? Esse gás acetileno é inflamável. Outro exemplo, o próprio papel, né? Você coloca lá o papel, acende o fósforo e vai ter uma combustão de matéria orgânica, gerando CO2 e H2O, se for uma combustão completa, ou CO e H2O, se for uma combustão incompleta. Então, aí a gente tem uma reação química. Observem que nos dois exemplos que eu dei, nós temos alguns sinais, né? Como, por exemplo, desprendimento de gás, formação de chama. Então, para que a gente detecte uma reação química, nós temos algumas evidências, né? Como mudança de cor, liberação de gás, odor, liberação ou absorção de calor e liberação de luz. Esses são alguns exemplos de uma evidência que é uma experiência química. Voltando ao slide, nós temos aqui o conceito último, né, que é o conceito de energia. Na realidade, energia é uma palavra ruim de definir, né, complexa de definir. Na física, atribui-se energia como capacidade de realização do trabalho. E a gente tem que ver os pontos de vista da química, da biologia. Na química está associado muito com o movimento das moléculas, as energias que as ligações têm, né? O arranjo, então tudo isso envolve energia, tá? A química está em tudo. E aí eu trago para vocês um videozinho bem bacana sobre o tratamento de piscinas, né? Observem. Tem que transmitir aqui o negócio, né? Vou parar aqui a apresentação e vou colocar aqui em uma aba, uma guia. Vocês estão vendo a guia? O barranco dentro da piscina, deixando a água nesse estado, e certamente você pensou que deveria ter que esvaziar a piscina para deixá-la limpa novamente. Não, é só fazer o tratamento. Eu fiz o tratamento, e então, um dia após ela decantou. Essa é a parte que vocês mais gostam, onde eu estava retirando toda a lama que tinha descido para o fundo com o tratamento, e logo a piscina estaria cristalina. Então, se nesse estado eu conseguir tratar uma piscina, imagina só ela verde. Bom, só me chamar. Tamo aí. Você deve estar se perguntando o que foi que aconteceu aqui. Bom, com as fortes chuvas caiu o barranco dentro da piscina, deixando a água nesse estado, e certamente você pensou que deveria ter que esvaziar a piscina para deixá-la limpa novamente. Não, é só fazer o tratamento. Eu fiz o tratamento, e então, um dia após ela decantou. Essa é a parte que vocês mais gostam, onde eu estava retirando toda a lama que tinha descido para o fundo com o tratamento, e logo a piscina estaria cristalina. Então, se nesse estado eu conseguir tratar uma piscina, imagina só ela verde. Bom, só me chamar. Tamo aí. Muito bem. Vocês conseguiram visualizar a situação que a piscina estava no começo? Deu para ver a transmissão da aba com o áudio, com tudo? Então o objetivo aqui, galera, é para que vocês percebam mais na prática a aplicação da química, né? A química aí no nosso cotidiano. Apesar de eu não ter nenhuma piscina, para ter o cotidiano da piscina. Enfim, o tratamento de água
no geral, ele é feito com alguns produtos químicos, né? E esses produtos, eles têm determinadas funções, como regulação de pH, fazer decantar determinadas partículas sólidas que encontram-se na água, né? Então, se você for na CAGES, no local de tratamento, eles vão te dizer, né? Óbvio, você tem que ter uma autorização, para que vai servir aqueles produtos, né? Tem lá todos os tanques, todo o sistema de tratamento de água. Então, retornando aqui ao slide, deixa eu apresentar a tela de novo. A química está em tudo, né? Vocês estão vendo aí a minha tela? Estão vendo a tela, meus amores? Beleza. Estamos. Então, aqui tem alguns produtos que eu coloquei, né? Pode ser que existam mais, com certeza existem, né? Para tratamento de piscinas, né? A barrilha é o nome comum, né? Mas a substância em si é o carbonato de sódio, é o Na2CO3, tá? E ele serve para o controle de pH. Na realidade, esse carbonato ele vai servir para aumentar, elevar o pH da piscina, caso esteja muito alto, né? E aí nós temos outra substância, que é o sulfato de alumínio, né? O sulfato de alumínio, ele é responsável pela decantação dos sólidos. Então, como vocês viram no início, aquele vídeo tinha caído um pouco de barro lá dentro da piscina por causa de chuvas, e a água estava marrom, né? Aquela coloração devido ao barro que estava ali, né? E estava suspenso. E com um produto como o sulfato de alumínio, esses sólidos eles vão decantar. O que é decantar? Você fazer com que as partículas sólidas depositem-se no fundo da piscina. Então, isso é um processo de decantação, né, no caso aí da piscina. Então, esse sulfato de alumínio serve para isso. O cloreto de sódio elimina bactérias, né, um sólido, e esse sólido, quando entra em contato com a água, ele vai reagir e vai formar um ácido, né, e essa função do hipoclorito, além de eliminar as bactérias, serve também para abaixar o pH. Então, esse hipoclorito, ele é encontrado em lojas de construção. Aliás, todos aqui são encontrados em lojas de construção, pelo menos aqui na cidade de Itapipoca, são encontrados dessa maneira, tá? E aqui eu coloquei as definições, né, de matéria, fenômenos ou transformações e energia para que vocês capem posteriormente. E essas são as propriedades da matéria, né? Nós vamos ter propriedades gerais. Quais são as propriedades gerais? Que toda matéria, todo material vai possuir. Inércia, né? Que é uma tendência em permanecer em estado de repouso, volume, massa, elasticidade. Então, todos os materiais possuem essas propriedades. Essas propriedades são gerais, como a gente fala. E nós vamos ter as propriedades específicas, né? As propriedades específicas, elas podem ser as organolépticas, aquelas que estão ligadas aos nossos órgãos sentidos, né? Como paladar, audição, tato, visão e luz. Então, temos também propriedades específicas relacionadas com as funções químicas, né? Propriedades funcionais, e as propriedades físicas também, né? Então, essas propriedades específicas, elas dizem respeito a características de cada tipo de substância. Por exemplo, a propriedade química de combustível. Eu posso dizer que essa propriedade, ela não é característica da água. A água não pega fogo, digamos assim. Mas a gasolina, em contrapartida, é um ótimo combustível. Então, é uma propriedade específica de um determinado material. A água não tem, mas a gasolina tem. O papel tem. Opa, como é? A água não tem e a gasolina tem, né? O papel tem, né? E em outra substância não tem. Então, essas propriedades aí, elas são de cada um dos materiais, né? Importante, né? Dois conceitos que são importantes aqui, né? O conceito da conservação de energia e o conceito da conservação da matéria. Ambos não podem ser criados nem destruídos, eles apenas são transformados, né? A matéria é apenas transformada, segundo a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
E a energia também é apenas transformada, ela não é criada, tá? Então, no momento que você liga um ventilador, você está convertendo um tipo de energia, que é energia elétrica, em energia cinética pela rotação das pás, né, do seu ventilador. A energia que chega nas nossas residências é proveniente, na maioria das vezes, de hidroelétricas, né? As hidroelétricas, por enquanto, no Brasil, abastecem aí as cidades. Aí nós temos outras fontes que são estudadas aí em conceitos mais apurados, né? E agora eu vou entrar aqui com vocês no simulador de átomos, elementos e moléculas, né? Esse simulador está disponível no Google Play Store, então vocês podem ir lá nesse link que eu estou disponibilizando, né? Copia e cola no seu navegador e vai baixar, ou então você vai lá no Play Store mesmo, né, do celular, e baixa, procura lá átomos, elementos e moléculas. Para que serve esse simulador? Então, o simulador, ele exibe uma situação no qual você quer apresentar para alguém, né? Você quer, dizer assim, como se fosse emular, né? Você vai mostrar para alguém uma determinada situação. Então, eu vou abrir aqui o meu celular, colocar no Meet, e eu vou transmitir a minha tela para vocês, para que eu possa apresentar esse simulador. Deu código AJA, Y, ok? Vamos lá. Pronto? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a tela do meu celular? Pronto? Agora dá? Sim. Estou minimizando aqui Agora dá. e vou colocar o simulador. Então, o simulador ele é simples, tá? Ele vai ter um tutorial aqui para que você explore, né? Vou fechar o tutorial, porque isso aqui não é necessário para mim. Então, aqui você vai clicar em matéria e ele vai pegar o conteúdo de matéria e mostrar para vocês, que é a nossa parte introdutória da química, né? A definição. E aí você vai passando aqui embaixo, né? Matéria. Falando o que é matéria. Estou passando, né? A definição. E aí a gente tem os estados físicos, né? Estado sólido. Aqui tem uma lupa. Agora que vai. Só para aumentar e diminuir o zoom. Tá? Então, a gente colocar aqui em cima desses materiais, vocês percebem que as partículas que compõem os sólidos, né, estão bem juntas. E é característica dos sólidos, né? No estado sólido, você vê a definição aqui, as partículas elementares encontram-se fortemente ligadas e o corpo possui tanto forma quanto volume definidos. A gente tem o lápis, olha só como estão organizados, diamante, e aqui é um material desconhecido, eu não lembro o que é. Passamos aqui para o estado físico líquido, né? Característica do estado físico líquido. As partículas estão unidas mais fracamente que no estado sólido, e apesar de possuir volume definido, sua forma depende do recipiente em que ela se encontra, né? Então, nós podemos observar aqui de início que esse líquido nesse recipiente tem um volume fixo e o formato é do recipiente. Aí eu vou passar aqui para esse.
Clico. Então, o volume aqui vai ser o mesmo, porém o formato é diferente. E aí eu clico no outro, e aí vai transferir o líquido. Clico no outro e transfere o líquido novamente para o outro recipiente. Então, novamente, né, os líquidos eles têm volume definido, porém a forma é indefinida. Passando aqui, nós temos o terceiro e último estado físico da matéria, que é o estado gasoso, né? Então, nesse estado, tanto o volume quanto a forma, elas são variáveis. Depende do recipiente que contém, né? Olha só o que acontece quando eu aumentei o volume do êmbolo, né? Parece que as partículas do gás, elas perdem energia cinética, né? Elas estão se movimentando, na realidade, num espaço maior. Quando eu reduzo aqui o volume do êmbolo, eu vou perceber, né, que as moléculas elas ganham velocidade porque elas estão contidas num recipiente menor, né? Um volume menor, um espaço menor. Então, esses são os três estados físicos, né? E a matéria ela pode passar por transformações físicas. Então, é o próximo passo. Observem aqui o experimento de três cubos de gelo derretendo, né? Então, vai lá, derrete, e aí o que vai acontecer? Você vai ver que depois que ele derrete, vai para o estado líquido e depois vai passar para o estado gasoso até que o líquido todo evapore. Conteúdo. Menu. Vou ter que botar cá. Transformações, né? Cadê o negocinho aqui? Quando uma substância muda de estado, ela sofre alterações nas suas características macroscópicas, como forma e volume, e microscópico como arranjo das partículas, mas não sofre alteração na composição. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o ciclo da água, né? Mostrado na prática, a mudança de estado físico dessa substância tão importante para a nossa vida. 70% dos organismos vivos, né, é água. E o restante, outros elementos químicos, né, principalmente carbono. Então, aqui você pode perceber evaporação, pode perceber a mudança do estado físico do gasoso para o líquido, né? Então, aqui são exemplos no ciclo da água. Fatores que influenciam o estado físico da matéria, né? Basicamente são dois: pressão e temperatura. Isso aqui é o medidor de pressão e esse aqui é o medidor de temperatura. E aí você pode manusear essas ferramentas através do simulador, né? E vai compreender direitinho. O simulador aqui para mudança de estado, fornecendo calor, nós vemos as partículas agregadas, elas vão começar a ganhar movimento, né? Energia cinética. Aí você vê aqui a agitação dessas partículas. O simulador aqui é bugado, certo? O botão aqui ele só vai mais para aumentar a temperatura. Pronto. Cadê ele? Tá aí. Estou reduzindo a temperatura. Então, vocês vão perceber que as partículas elas vão começar a perder a movimentação até que ficam praticamente paradas, né? Elas ficam ali vibrando. Se você observar, elas ficam vibrando. No estado sólido, meus amores, as partículas elas vibram, tá? E aí vocês têm opções, né, de fazer a brincadeirinha aqui, né? Colocar aí qual é o estado sólido, qual é o estado líquido, qual é o estado gasoso. Os pontos de fusão e de ebulição, observem que o gelo está derretendo. Quando ele para de derreter, a temperatura vai continuar aumentando. Aumentou, vai até 100 graus Celsius, né? Isso é da água. E aí vai começar a entrar em ebulição. Quando o líquido acaba, a temperatura continua aumentando. Só que a gente vai ver posteriormente, né? Nas curvas de resfriamento, curva de aquecimento, tá? E aí a gente tem isso aqui. Essas curvas dizem respeito às mudanças de fase. Então, como está pequenininho aqui, eu vou deixar isso aqui para passar no outro momento. Aqui só para mostrar para vocês, né?
curva de resfriamento. E aqui é para você fazer lá o teste do ciclo da água, tá? Aqui é pressão em função de altitude, né? O que acontece, por exemplo, com as temperaturas de ebulição de um líquido? Falando aqui da água. Quanto maior a altitude, menor a pressão, tá? E menor a temperatura de ebulição da água. Então, se eu observar aqui ao nível do mar, né, que é 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. Quanto mais sobe, maior a altitude, menor a pressão e menor a temperatura de ebulição da água. Se você observar em La Paz, vai observar que a temperatura lá de ebulição da água é 87 graus Celsius. Aqui é para que você faça lá o esqueminha, né? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. E aqui mais alguns testes. Beleza? Deu para dar uma sacada aí nessas mudanças de fase, galera? Esses conceitos aí da matéria, das transformações? Sim. Pronto. Aí vocês podem estar baixando esse simulador, né? Já tem um link no slide, vou mandar o slide posteriormente para vocês. Aí vocês dão uma brincadinha com ele, tá? Continuando, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. Retorno à apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Pronto. E a gente tem aqui os estados físicos da matéria, né? São os estados que podem ser apresentados. No geral, né, para título de conhecimento e título de estudo para vestibulares e Enem, nós temos esses 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Esses 2 estados aqui, o plasma e o condensado de Bose-Einstein, eles não são novos, né? Mas eles são estudados recentemente. E o primeiro estado, que é o plasma, é difícil ser encontrado na Terra, a não ser que seja em laboratório, assim como o condensado, né, de Bose-Einstein. O estado de plasma é mais nas estrelas. Aqui nós temos, na prática, verificamos que, aqui, o que eu falei para vocês, né, no estado sólido, volume, forma constante, no líquido, volume constante, forma variável, e no estado gasoso ou vapor, nós temos os dois, né, tanto volume quanto forma, variáveis, né? Questão dos arranjos, né? No sólido, as moléculas, as partículas estão mais juntas, no estado líquido estão mais separadas, e no estado gasoso elas estão muito distantes, né? E num movimento cinético muito grande, né? Tem energia cinética muito grande. Essas são as mudanças de estado. Aqui vocês veem o estado físico, o nome da mudança, né, para o próximo estado físico, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso ou vapor, nós temos a vaporização. Por favor, não confundam, não diga que a mudança do estado líquido para o gasoso ou vapor é uma ebulição, tá? Muita gente confunde, porque que a gente vai ter o conceito de vaporização. A vaporização pode ser de 3 formas. De uma forma lenta, que é a evaporação, de uma forma moderada, que é a ebulição, vai ter uma temperatura fixa numa pressão determinada, e a calefação. Calefação é quando você tem uma evaporação muito rápida. Então, um exemplo mais comum é você aquecer uma chapa metálica, pode ser uma frigideira, colocar algumas gotículas de água, e aí você vai ter esse fenômeno de calefação, né? A água vai encostar na superfície, ela já vai evaporar com uma grande velocidade. Então, para essas mudanças físicas, né, fusão, vaporização, e nós também temos a outra, que é a sublimação, que é a passagem direta do sólido para o gás, nós temos um ganho de energia. Para que ocorram essas mudanças, o sistema tem que receber energia. Sem essa energia em forma de calor, não ocorrem essas mudanças. Tá? E aí nós temos os processos inversos, né?
do gás para o vapor, liquefação, condensação, e do líquido para o sólido, a solidificação. E nós também temos aí do gás, do vapor para o sólido, uma ressublimação. Eu gosto de chamar de ressublimação para não a gente não chamar de sublimação, né? Mas aqui nesse livro, que é do Feltri, volume 1, tem o nome sublimação. Ou eu utilizo ressublimação, ou também a deposição, que é a passagem direta do vapor para o sólido. E nessas transformações, né, nós vamos ter perda de energia, você tem que remover a energia do sistema, e essa energia é dada em forma de calor. E aqui embaixo tem cada uma das definições desses processos, né? Então, e aí, para finalizar aqui o nosso conteúdo, eu quero passar mais um videozinho para vocês, tá? Esse vídeo aqui é bem interessante, que pode acontecer com qualquer um de vocês. Estarei transmitindo agora um vídeo do Instagram, e esse vídeo do Instagram, ele traz aqui um acidente doméstico que poderia acontecer com qualquer um de nós. O som. Não, tinha que ser leso. Tira daí. Não põe água. Deus, como é que eu esqueço disso? Moisés, me ajuda, caralho. Não põe água não, tinha que ser leso. Tira daí. Não põe água. Ai. Queimou até os cabelos do meu bucho aqui depois dessa, né? Então, vocês puderam observar, né, um fenômeno que aconteceu ali dentro da cozinha, um acidente, na realidade, apesar de que poderia ser evitado de duas formas, né? Primeiro, o cara tinha que escutar o outro, né? Não colocar água naquela panela ali que estava inflamada, ali, estava em chamas. E segundo, é que ele poderia, começou o fogo, colocar a tampa na panela e aí desligar o fogo. Pronto, o fogo iria se extinguir. Porque assim, galera, para que haja fogo, nós temos que ter o triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? São os elementos essenciais para que haja fogo. Primeiro, nós temos o calor, né, a faísca, o início da chama, nós temos o combustível e nós temos o comburente. Né? O calor é o que dá início à chama, e o fogo vai continuar a queimar sozinho. O combustível é aquilo que está queimando. Pode ser a gasolina, pode ser um pedaço de papel, pode ser um pedaço de pano, pode ser plástico. No caso, lá é o óleo. Tá? E também nós temos o comburente. O comburente é quem alimenta a chama. O mais comum é o oxigênio, o O2, que está no nosso ar que nós respiramos, na atmosfera. Acontece que o óleo ele é um ótimo combustível, mas ele tem que ter muito calor. Né? Então, vamos à explicação daquele fenômeno ali, para que vocês entendam. Então, se acontecer com vocês, meus amores, o que você faz? Mantenha a calma. Os acidentes acontecem, na maioria das vezes, porque a galera fica desesperada, fica sem saber o que fazer. Se vocês fossem fazer... tivesse acontecido com vocês, provavelmente vocês teriam jogado água, que é o mais comum de se fazer, né? Mas nós temos diversas situações. Você não pode jogar água, por exemplo, numa rede elétrica. Então, por isso que tem os extintores para a rede elétrica. Você não pode jogar água num material muito inflamável, como um óleo, que não se mistura com a água. Então, o passo principal lá, para apagar a chama, era colocar a tampa, desligar o fogo, e deixar com que o fogo se apagasse. Por quê? Como eu falei para vocês, o triângulo do fogo. Combustível, o calor estava lá, existente, né? Já estava, quando desligou, o calor ia deixar de ser cedido. O combustível, que era o óleo, ia continuar queimando. Só que, quando você extingue o outro elemento, que é o comburente, no momento que você coloca a tampa, o comburente ele não vai mais existir. Né? Por que o fogo ele aumentou? O cara tirou a tampa, e aí muito oxigênio no ambiente começou a consumir, né? Ser consumido, na realidade, pela chama. E aí, meu amigo, se ele não tiver tampado, vai continuar. E aí, o que acontece? Eu vou explicar o restante do fenômeno, tá? Vou passar aqui para vocês a tela, a janela.
Cadê o negócio? Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo o que aí? Eu estou apresentando aqui a minha tela do computador. Não, não quero a tela do computador. Eu quero a Eu janela. estava vendo a sua própria tela, professor. Pois não é, Pereira Mole? Aqui é a apresentação de slides, né? Então, nunca faça isso. Então, para explicar esse fenômeno, nós temos que ir a alguns pontos da química, né? Alguns conteúdos. Primeiro, a densidade. A água, gente, ela é mais densa que o óleo. Então, quando você pega a água e o óleo frios, coloca, mistura os dois, a água ela vai para o fundo do recipiente e o óleo fica por cima. Então, no momento que joga a água, o que vai acontecer? A água vai tender a descer, né? O óleo está lá quente, pegando fogo, aí ela vai tender a descer. Primeiro ponto. Segundo ponto, das forças intermoleculares. Por que não se misturam? A água é uma substância polar e o óleo substância apolar. Líquidos immiscíveis, eles não vão se misturar, tá? Então, forças intermoleculares diferentes que agem entre essas substâncias. Terceiro ponto, combustão de compostos orgânicos para liberação de gases, né? Então, o óleo é uma substância orgânica, é um ótimo combustível, mas ele tem que estar quente para que ele pegue fogo. Então, só muito calor para que o óleo pegue fogo, né? Antigamente, quando o óleo era mais barato, para acender uma churrasqueira, a gente molhava um pouco de óleo, colocava um pouco de álcool e acendia. O óleo conduz bem o calor, ele queima muito bem. E aí, a partir daí, ele queima o papel com uma força maior e acender o carvão, tá? Então, a combustão desse composto, né, vai liberar gases e vai estar inflamável. Os estados físicos da matéria e as mudanças, né, dessas substâncias. É outro ponto aqui que o vídeo pode tem relação direta com o vídeo. Então, o que acontece? A água vai para o fundo do recipiente, né? Meu Deus, o cara está entrando na hora dessa. E aí acontece o fenômeno de calefação da água, que é aquele fenômeno onde a água líquida vai passar para o estado de vapor com uma velocidade muito grande. Então, colocou lá, o que vai acontecer? Vai se transformar em gás com uma velocidade muito grande, vai espalhar o óleo, né? E aí você tem o princípio da cinética química, que é a queima rápida do óleo devido à superfície de contato. Aí você tem uma temperatura elevada também e uma concentração dos reagentes, que é o oxigênio e o óleo. E aí tudo isso misturado vai provocar aquele fenômeno lá no final, que é queimar o busto do rapaz. Então, tudo isso eu estou mostrando para vocês a partir dos princípios da química. A química ela pode ser bacana, ela pode ser compreendida a partir dos princípios básicos e o que a gente pode ver no nosso cotidiano. Beleza, galerinha? Alguma dúvida? Vocês entenderam a explicação do fenômeno? Beleza. Então, é isso, gente. Eu deixo aqui o meu abraço, né? Qualquer coisa que vocês tiverem, professor, estou com dúvida, eu quero uma explicação para uma questão, pode mandar para o meu WhatsApp que eu ajudo vocês a resolver essa questão. Eu estou aí para contribuir para a formação de vocês, tá? Nós temos 63 pessoas, fico muito contente aí com essa participação, muito boa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós não teremos um encontro, né? Deixa eu finalizar aqui a gravação.